Neste momento, dando continuidade à história das mulheres da Bíblia, mulheres que se destacaram no meio da nação de Israel, mulheres que marcaram os anais da história, estaremos narrando a história de 5 mulheres. 5 mulheres que conseguiram mudar uma lei que foi determinada por Deus através de Moisés. Isto por meio de uma iniciativa. Iniciativa esta que com toda certeza irá lhe encorajar para que você também tome uma iniciativa. Por isso que é preciso que você acompanhe todo o conteúdo deste vídeo, porque nele estaremos trazendo lições preciosas sobre a vida dessas 5 mulheres. Lições que irão edificar a tua vida espiritual. Na época do Antigo Testamento, as propriedades eram transmitidas de pai para filho, garantindo que a terra permanecesse dentro da linhagem masculina da tribo. No entanto, com a morte de um homem, por nome de Zelofeade, por não ter filhos homens, o futuro da sua família foi posto em risco. Isto porque tratava-se de uma determinação da parte de Deus, por meio de Moisés. Israel estava às portas da terra prometida, onde as terras seriam distribuídas entre as tribos e famílias. Assim, a questão da herança tinha implicações diretas para o futuro das filhas de Zelofeade, o sustento e a sobrevivência. Foi nesse contexto que as 5 irmãs, insatisfeitas com a situação, tomaram uma decisão ousada de ir diante de Moisés. Os seus nomes são significativos e podem refletir características ou esperanças atribuídas a elas. Por exemplo, Maalá significa enferma ou fraca. Noá significa movimento ou descanso. Ogla significa perdiz. Milca significa rainha. E Tisa significa deleite ou agrado. Esses nomes sugerem uma diversidade de atributos e histórias pessoais, mas é importante notar que juntas elas simbolizaram força e unidade familiar. As irmãs permaneceram juntas, unidas, e apresentaram a sua reivindicação em conjunto, demonstrando uma rara unidade e coragem, em um contexto onde as mulheres tinham pouca voz. Elas se dirigiram diretamente ao líder Moisés e Eleazar com uma argumentação muito forte. Números capítulo 27, versículos 3 e 4. Nosso pai morreu no deserto e não estava entre os seguidores de Corá, que se rebelaram contra o Senhor, mas morreu por seu próprio pecado e não deixou filhos. Porque o nome de nosso pai deveria desaparecer de sua família, por não ter tido ele filhos? Dar-nos uma herança entre os nossos parentes de nosso pai. Elas reconheceram a importância do nome e do legado familiar. A reivindicação
foi fundamentada em justiça, não apenas em auto-interesse. Mostrou sensibilidade ao contexto espiritual ao afirmar que Zelofeade morreu por seus próprios pecados e não devido à rebelião de Corá. Solicitaram a Moisés para levar a causa diante do Senhor. Após consultar ao Senhor, Moisés recebeu a resposta divina. Os pedidos das filhas de Zelofeade é justo. Você lhes dará uma herança entre os parentes de seu pai e lhes passará a herança de seu pai. Números capítulo 27 e versículo 7. Deus alterou a lei, criou um precedente legal para heranças femininas aplicáveis em situações similares. Destacou que Deus é um Deus de justiça e equidade, disposto a adaptar as leis para garantir proteção às pessoas vulneráveis. Deus se revelou como o legislador que valoriza a equidade e a dignidade de cada pessoa, independentemente do gênero. As filhas de Zelofeade são exemplos de mulheres que exerceram um posicionamento diante de algo aparentemente sem solução, irrevogável. Sua história ecoa como outras narrativas de mulheres bíblicas que, com fé e coragem, desempenharam papéis transformadores, como Débora, Ruth e Esther. Na tradição israelita, a preservação do nome de uma família era crucial, como também a herança. O reconhecimento do direito das irmãs garantiu que a linhagem de Zelofeade continuasse, reforçando a importância do legado familiar no plano de Deus. Em Josué, capítulo 17, vemos o cumprimento da promessa. As filhas de Zelofeade receberam sua herança na terra de Canaã. Esse ato consolidou a inclusão delas no plano coletivo de Israel e no cumprimento das promessas feitas por Deus à descendência de Abraão. As irmãs não ficaram passivas diante da adversidade. Elas agiram com coragem e buscaram a justiça. A história dessas mulheres nos mostra que Deus sempre dará direito a quem tem direito. Na ótica humana, as 5 filhas de Zelofeade, elas poderiam dizer: não tem jeito mesmo, foi uma lei que o próprio Deus determinou para Moisés. O que é que nós podemos fazer? Na ótica humana, elas poderiam pensar desta maneira, mas elas tentaram. Elas tiveram uma iniciativa. E se não desse certo? Simplesmente não daria certo. Simplesmente não teria resultado. Mas pelo menos elas tentaram fazer alguma coisa para não perder a herança que era do seu pai. O sustento dessas 5 mulheres, juntamente com as famílias que iriam constituir, dependiam desta herança que de fato e de direito pertencia à sua família. Elas tentaram,
tentaram e conseguiram mudar uma lei da parte do Senhor. Para que você tenha uma ideia, o que elas conseguiram fazer era como se mudasse uma lei de uma constituição, o que é algo muito difícil de se fazer, o que é algo que não pode ser feito de uma noite para um dia, mas elas conseguiram mudar. Quando Moisés levou a causa para Deus, Deus disse para Moisés: Moisés, elas estão certas. Pode alterar esta lei que eu revelei para você, Moisés. Altere esta lei e coloque aí o seguinte, que se o pai não tiver filhos do sexo masculino, se for só feminino, as mulheres terão o mesmo direito que o sexo masculino tem. Altere a lei, Moisés. Veja o que Deus faz. Por uma iniciativa da tua parte, Deus está falando com você neste momento. Tenha uma iniciativa, se levante, faça alguma coisa. Mas se não der certo, simplesmente não deu. Mas você fez alguma coisa. Mas eu quero te dizer neste momento, se levante, tenha uma iniciativa, porque neste caso, Deus está neste negócio e Ele vai fazer o impossível pela tua vida. Aquilo que tu não podes fazer, aquilo que aparentemente é irrevogável, por meio da tua iniciativa, um milagre, Jeová, Ele vai operar. Receba esta palavra. E eu quero te agradecer neste momento, a você que acompanhou o conteúdo deste vídeo até o final. Se você gostou, deixe o seu comentário, que é muito importante para a visualização deste vídeo. Não se esqueça, você que ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal. Não esqueça de acionar o sininho, para que sempre ao lançarmos um novo vídeo, você possa ser notificado pelo YouTube. E deixe o seu like, o seu joinha, que também é fundamental para uma maior visualização dos nossos vídeos. Compartilhe com familiares e amigos mais próximos, para que outras vidas também venham ser edificadas pela genuína palavra de Deus, e que o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó continue abençoando a tua vida e a vida de cada um dos teus familiares. Amém.